aprender, né? É o do Pablo? Não, não. O Clube das 5 da manhã. É um livro vermelho, assim. Ok. Primeira coisa que a gente precisa olhar no livro Aham. é o escritor, né? Às vezes a pessoa que está lhe orientando não tem experiência. Uhum. Ela achou o tema interessante, acha que vende e vai lá e faz, entendeu? Ah, tá. Então, você já viu, na época que existia locadora, tem que ter mais de 35 para lembrar disso aí, tá? Ah, Que sim. você pegava o livro pelo nome, Sim. você pegava o filme pela capa, tinha uma capa maravilhosa, É. As dragão fitas. invadindo o castelo, papapá. Quando você pegava o filme, não valia nada. É isso aí. Então, a mesma coisa acontece com o livro. Então, eu vi que você citou o nome do livro, citou a cor da capa. Eu já fiz isso em palestras no Brasil inteiro, né? Aham. Eu dou um brinde para quem já Ah, leu 3 livros esse ano. Aí, não muitos levantavam a mão, né? Porque o brasileiro tem uma estatística que diz que o brasileiro lê 3 livros por ano. tá. E é mentira, né? Porque quando eu dou uma palestra de leitura dinâmica, geralmente grátis para arrecadar alimento, vão lá 1.000, 2.000 pessoas, ou seja, são pessoas que leem, concorda? Sim. Então, num grupo de leitores, quando eu pergunto, dentro dessa estatística, quem já leu os 3 livros esse ano? Uns 10 levantou a mão. Aí eu convido os 10. Então, você precisa me dizer se você lê ou já leu os 3 livros, o nome do livro, o nome do autor e o nome da editora. Aí não fica nenhum, Uhum. né? Porque o máximo que ele lembra é o nome do livro, muito raramente o autor. Ah, tá. Então, o autor é mais importante do que o nome do livro, tá? Tá. E do que ele se propõe a escrever. Bom, tá. Agora Então, então eu li 2, então. 2 livros. então o leitor, né, o autor, ele que tipo de vivência? Eu não estou falando aqui de doutorado, de academicismo, não. Eu estou falando de vivência. Às vezes ele está escrevendo sobre apicultura e ele tem há 3 gerações, ele mexe com abelha, entendeu? Ele passou o conhecimento para uma live, alguém foi lá, ajudou ele, e aí produziu um livro fora de série, Sim. entendeu? Uhum. Então, ou então o contrário, a pessoa tem 2 doutorados, mas não é didático, Sim. tá? A editora também revela muita coisa. Às vezes você é espírita, está lendo um livro de uma editora adventista. Num determinado momento você vai entrar em choque. Uhum. Ou o contrário, se é adventista, está lendo um livro de Quimbanda. Num determinado momento vocês vão entrar em choque. Então, isso evita você perder tempo, ler capa contra capa, por ele. Isso é a introdução do curso de leitura dinâmica. Ah, isso tem a ver com leitura dinâmica? Ah, mas tem tudo a ver. Eu tive um aluno que reprovou 5 vezes em medicina. Por quê? Porque ele não sabia escolher o livro. Então, ele gabaritava as exatas, mas tirava tipo uns 8, 8,5 nas humanas. Aí ele mudou, ao invés de pegar livros de história e geografia, né, que eram indicados pelo vestibular, ele pegou livros de 8º ano, Hum. que tem uma linguagem fácil, muito desenho. Aí ele conseguiu entender bem e gabaritou algumas provas de humana. Oh. Tá? Então, a escolha do livro é fundamental. Isso eu falo na primeira aula, né? Aham. Ok. Então, maravilha, pode ser esse aí, sim, claro, né? Uhum. Clube da Siga, porque o Pablo, ele tem uns nomes de livro e de programas no YouTube, mais ou menos com esse nome aí. Ok. Outra coisa são os exercícios. Como é que você executou? Ah, eu fiz meu diário, né? Alguns dias eu fazia os 15 minutos, logo de manhã, e os de 10 minutos deixava um pouquinho mais para tarde, assim, fazia, mas eu fiz todos os dias. Alguns eu só fiz os 15 minutos, né? Dia 16.
E Tá, a eu não média, entendi, não entendi direitinho. Exercícios de 5, de 10? Como assim? não, de 15 minutos, né, que você me passou, né? Que é Isso, tinha parágrafo que por ler parágrafo. 10 e explicar 5, não era? E Não, tinha outro que eu explicava parágrafo por parágrafo, não é isso? isso. Esse foi o principal que você me passou, né? É, Aí, foi o da semana. Então aí você eu ficou deixei treinando basicamente esses dois. esses dois, exato. Eu não passei a apostila ainda. Não, ainda não. Pronto, você entendeu a diferença entre um exercício e o outro? Entendi. Uhum, Um, eu meio que faço um resumo, né? Eu leio 10 minutos, aí fecho o livro e explico. No aham, outro exercício, eu pego um parágrafo e tento me associar a ele, colocando aham, ideias de outras pessoas ou de vivências pessoais ao que eu li, né, criando vínculos, né, para uhum. poder melhorar o processo de associação. Mas, Isso James, não quer dizer que você vai estudar assim. ah, tá. De repente você Mas pensa, sim, pois não. eu posso manter isso aí ao longo do curso aí, porque achei bem interessante. Ah, não, se Me você dei muito comprar bem. 80 aulas, são 80 aulas fazendo isso. Tá? Então, vão ser sempre dois exercícios, um dedutivo ou indutivo no livro Uhum, e a série do módulo da semana, tá. tá? Então, a mentoria vai ser sempre assim, você tem 10 aulas, né? Uhum, Essa é a nossa terceira aula, vai até a 10ª, e se você gostar do exercício, continua. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar treinando ler e explicar parágrafos. São 10 minutos. Se a pessoa não tem 10 minutos para é, aperfeiçoar a compreensão dela, é melhor ela parar de estudar. Como diz o pessoal que eu conheço, vai para a roça. realmente. Já ouviu falar Verdade. nisso aí? Já, Melhor ir para a roça? sim. Pois é. Por quê? Porque você tem 24 horas e 50 minutos para poder fazer o resto, né? 10 minutos é para o aperfeiçoamento técnico da leitura dinâmica. E a leitura dinâmica é fantástica, você consegue ler, eu no meu caso, né, leio uma página entre 3 a 5 segundos, fiz milhares de vezes, filmei, né? Então uma página em 5 segundos dá 12 por minuto, vezes 60, né, dá mais de 700, 800 páginas por hora. Ou, Ou seja, dá para ler qualquer livro, né? A Bíblia toda você lê em poucas horas, né? Qualquer livro dá para ler em alguns minutos, uhum, né? Geralmente um livrinho com 200 páginas eu gasto 15 minutos, tá? Então isso te dá uma vantagem extraordinária, né? Claro que não é, por exemplo, significado de sucesso. Vai sim, depender do que você vai fazer com o conhecimento, né? Não adianta nada você ter enciclopédia na cabeça se você não sabe como é que você usa. sim. Então, conhecimento é energia potencial. Um exemplo de energia potencial é o guindastre. Sim. Ele aguenta levantar toneladas. Mas se ele estiver desligado, ele não levanta nenhuma grama. Ah, realmente. E energia mecânica, aliás, poder, né? Capacidade mecânica, é quando você está em movimento. Ou seja, quem é o exército quando ele age, quando ele se mexe, quando ele se propõe fazer alguma coisa, ele chega onde ele quer. Então, às vezes, a pessoa tem energia potencial, mas não sabe usar o potencial. E aí a Uhum, mecânica fica igual que o carrinho de mão. É bom um carrinho de mão, né? Dá para carregar muita coisa dentro, uns 2 sacos de cimento, né? sim. E no braço você só ia carregar meio saco, né? Aumenta 4 vezes, mas se o potencial é de guindaste, Aham, não ficou a desejar? sim. Então você vai pegar aqui o Palavras 1, ó. Essa é a primeira lição. Ela Cor vermelho, parece, né? é, ela parece uma lição simples, né? Vamos dizer no sentido de mais fácil. E na verdade não é. Ela é a primeira porque ela tem um objetivo muito próprio, né? Eu diria que essa primeira lição, ela vai definir o teu resultado, Ah, sim. né? Vai definir o seu resultado para os próximos, né? Para as próximas semanas. Mas de repente você vê assim, né? Tio, pão, fui, soube, lá, né? Olá, lá, mão, enfim, pá. Uhum, Você vê assim, professor, eu já sou formado, tem
pós-graduação, tu vou ficar lendo monossílaba. Uhum. Isso aí não é lição para você passar para menino de 4º ano, né? Então, observa, o objetivo aqui não é ler monossílaba. Sim. O objetivo aqui seria o quê? Né? O objetivo aqui seria você estar mostrando para o seu inconsciente que é possível ler a palavra toda de uma vez. Ah, sim. Certo? Então, a maioria lê sílabas. Como fosse uma A foto, partir né? do momento que eu bato o olho, pão, não tem como eu ler sílaba. Porque a ideia tem só uma sílaba. Sim. Então, na verdade, é uma reeducação na leitura, né? Uhum. Ou seja, ao invés de estar lendo sílaba, o meu cérebro é obrigado a ver palavras inteiras, porque essas palavras só têm uma sílaba. Uhum. Então, você vai ligar seu metrônomo aí no 45, eu acho que é o suficiente. 45. 45. Tá. E você vai a cada toque ler uma linha. Tec, tec, tec. Alguns alunos confundem isso, tá, Edés? Eles fazem assim, ó, tec, aí espera, tec. Ah, Aí lê mais uma, tec, dá um tempinho, tec. Isso aconteceu muito na Bahia, né? Uma vez um aluno, né, que eles são assim, gostam de fazer humor, né? Ceará é mais. Aí um baiano levantou a mão e falou: "Oxente, professor, eu posso num toque ler uma linha e no outro descansar?" Rapaz, para eu voltar para essa aula no auditório com quase 2.000 pessoas, demorou, viu? O povo começou a rir, que não tinha quem segurava. Então ele queria ler um toque, dar um tempo, né? Aí ele ia mais uma, dá um tempo, e não é. Cada toque é um, mas eu não consegui ler a linha toda. E agora? Né? Eu li 3, ouvi o toque, o que, que eu faço? vai passando. Você vai para a linha de Prossegue. baixo. Aham. Tá. Mas se você vê no final do exercício que isso aconteceu demais, Aham. Aí aí é bom diminui. você diminuir o toque. Uhum. Tá? Então, baixa para 40, baixa para 35, baixa para 30. No último caso, baixa para 25. E o contrário também acontece. Você lê e sobra tempo. Uhum. Se sobrar tempo, você acelera. Ok. Né? Aí você vai colocando 50, 55, 70, 80. Eu Vai faço no forçando, né? 120. Você tem uma ideia, eu faço no 120. Né? E não é nada demais, é igual correr. Já pensou eu correr com o Bolt? Uhum. Né? Vamos lá, James, 100 metros com o Bolt. O Bolt vai descalço, você vai com tênis da, sei lá, Adidas, sei lá qual que é o melhor, se é o da Nike, entendeu? Você vai com Dri-Fi e ele vai de calça jeans, tá certo? E ainda vai te dar 30 segundos de vantagem. Quem ganha? Né? Não precisa nem fazer aposta, né? É Uhum. perigoso eu nem fechar os 100 metros, dando o meu máximo, né, com a língua para fora, né? E ele vai com toda a facilidade do mundo. Mas por quê? Porque ele nasceu assim? Não, ele treinou. Então, a leitura dinâmica é um conjunto de exercícios que vão permitir esse desempenho. Sim. Preparado aí para o Aham. desafio? Então, valendo. Ok. Ok, quando acaba, hiperventila, né? Puxa o ar pelo nariz, volta ele todo pela boca. Uma, no máximo 2 vezes é o suficiente. A Uhum. maioria, né, tem dificuldade com concentração, né? Não tem sono durante a leitura. E Uhum. esse exercício é justamente para isso, né? Para potencializar a concentração, a atenção. O cérebro gasta 25% do oxigênio que você respira. Nossa. Isso aí ele representa 3%, 2%.
Eu tenho 1% só, que eu sou mais gordinho, né? Então, nós temos 1,5 kg de cérebro. Eu tenho 110 quilos, dá 1%. Mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Se a pessoa for bem magrelinha mesmo, pesar aí uns 70 quilos, né? Aí tem 2% de cérebro. 2,5%. Assim? Tá. Então, você vai pegar a folha 2. Você achou o quê? Você achou que ficou mais rápido? Eu achei Você que ficou um achou pouquinho mais rápido. que dá para acelerar ou não? Dificultou demais, tem que diminuir? Acho que eu vou diminuir para 40, James. Estava no 45? Aham. Tá, então diminui para 40, até porque no 2 a gente continua essa coisa de tentar mostrar para o cérebro a leitura completa da palavra, né? Então eu vou ler da direita para a esquerda, vou ler português como se fosse árabe. O árabe lê ao contrário, no japonês lê assim, né? Dá para treinar assim? Também dá, não hoje, né? Aí vai ter dia que a gente vai treinar assim. Então, da direita para a esquerda, cada toque uma linha. Se achou melhor baixar para cumprir tudo. Tem 2 sílabas. Só que aqui está onda. Né? Pelo sentido convencional, você diria da on. Ao invés de onda, a primeira sílaba é da, a segunda é on. Ou então, se fosse Roma, eu leria amor, né? R-O-M-A, eu leria A-M-O-R. Ao invés de Roma, eu leria amor, né? Só que não. O cérebro cria um ponto imaginário no meio da palavra. Eu continuo vendo a palavra toda. Legal. Pode fazer. Okay. Cada toque é uma linha. Ok. Tranquilo? Tranquilo. O 3 é mais difícil, tem 3 sílabas, né? E a gente vai ler em zigue-zague. Mantém no 40, aumenta de novo para 45 ou ainda baixa para 35? Vou aumentar um pouquinho. Tá, aumentou para quanto? 43. Isso, porque esse é mais fácil, apesar de ter 3 sílabas. Num toque eu vou, tec. No outro tec eu volto, tec. Aí tec, tec. Aí tec. Você vai até o final, concorda? Pronto, terminou. Respira. Okay. Né? Por que esse é mais fácil, apesar de ter trissílaba? Porque eu economizo a volta. Ó. Geralmente eu vou, volto sem ler nada. Aí lê a segunda linha, volto sem ler nada. Nesse não, é igual impressora matricial. Eu leio, imprimo na volta, né? A matricial imprime na ida e na volta. Nem tem mais matricial, né? Então a tecnologia está tão rápida que coisa que a gente experimentou e usou nem existe, né? Então, vamos lá. Só não mudou a escola. A escola é a mesma escola do teu pai e do teu avô. Uma carteirinha e uma cadeirinha. E um quadro na frente. Alguns são branco, né? Fica mais fácil para apagar. Outros são verde, outros são preto. Mas é o mesmo esquema. Né? E quase todo ano o professor fazendo greve. Né? Então, desde Getúlio Vargas, né? Desde 64. Quando o estudo ficou obrigatório. Pode começar. Ok. Respira. Ela é mais profunda, tá? A hiperventilação você enche até não caber mais ar dentro de você. Igual a Dilma, estocar vento, entendeu?
Você puxa o vento para estocar, ó. Quando você soltar, você gasta tudo, estoura o teto, entendeu? Igual o Lula. Então, tem que puxar igual a Dilma e soltar igual o Lula, certo? Libera geral. Então, não pode ser aquela respiração rasa, né? Não, tem que ser puxando tudo. O Anthony Robbins, inclusive, sugere que você até segure uns 2, 3 segundos e solta o ar pela boca, né? Tá, aí você vai continuar assim na folha 4, né? Você vai ler na folha 4, né, da esquerda para a direita, né? Aí é trissílaba e polissílaba também. Na folha 5, direita e esquerda, zigue-zague, até a folha 10. Beleza. Tá? Em 10 minutos, são 10 minutos por dia. Em 10 minutos, tem gente que faz 2, 3 vezes. Dá 1 a 10, dá 1 a 10, dá 1 a 10. Tá? Fora isso, tem mais 10 minutinhos no livro. Tá. Não precisa mais fazer o dedutivo, lê 10, explica 5, basta fazer o indutivo. Leitura parágrafo por parágrafo. Tá. Se o livro não Excelente. estiver bom, você troca, né? Tá. Então, com essa ferramenta, você dobra a capacidade de ler e memorizar, tá? Como é que eu sei? Porque eu já dei essa aula só esse trimestre mais de 200 vezes. Né? Então, são 1.000 horas, né? Então, é muita coisa, né? Fora os outros trimestres, né? No total dá mais de 20.000 horas. É muita hora, né,